Regras do silogismo. Até que enfim chegamos às regras do silogismo, né? Olha que bacana são essas regras. Para que um silogismo seja válido, sua estrutura deve se respeitar regras. Tais regras, em número de 8, permitem verificar a correção ou incorreção do silogismo. As 4 primeiras regras são relativas aos termos e as 4 últimas são relativas às premissas. São elas. Vamos mostrar. Primeiro, regras relativas aos termos. Vamos ver. 1. Todo silogismo contém somente 3 termos. Exemplo, A, B e C. 3 termos. Ok? Maior, médio e menor. Que nós estamos já careca de saber o que é isso aí, porque eu fui mostrando, né? Beleza. Os termos da conclusão não podem ter extensão maior que os termos das premissas. Perfeito? Por isso que uma situação em que você tem uma universal e uma particular, ela não pode ser universal, senão ela acaba sendo maior, né? Ok. 3. O termo médio não pode entrar na conclusão. Então vamos lá. Silogismo só tem 3 termos, A, B e C, por exemplo. Ok, que é o maior, médio e menor. Os termos da conclusão não podem ter extensão maior que os termos das premissas. Perfeito. 3. O termo médio não pode entrar na conclusão. Tá vendo? São regras. São regras que são desrespeitadas muitas vezes em provas, tá? Então fiquem espertos. O termo médio deve ser universal ao menos uma vez. Ou seja, menininhos e menininhas. Preste atenção. Você nunca vai ver premissas 2 particulares. Tem que ter pelo menos uma universal. Pelo menos uma universal está dizendo que você pode ter uma universal ou as 2 premissas podem ser universais. Mas nunca falta delas. Tem que ter pelo menos uma universal. Muito bem. Tá aí as 4 regrinhas relativas aos termos, que nós vamos aplicar nos exercícios, né? Bom. Regras relativas às premissas. Vamos ver. De 2 premissas negativas, nada se conclui. Opa! Então, olha só. Você nunca pode ter um silogismo em que a premissa 1 é negativa, a premissa 2 é negativa. Impossível. Tira isso da ideia da cabeça. Perfeito? Pode ter uma, professor? Pode. Uma das 2 pode ser negativa, sim. Perfeito? As 2 não. De 2 premissas afirmativas, não pode se haver conclusão negativa. Gente, baseia nesse daqui, ó. Afirmativo, afirmativo. A resposta tem que ser afirmativa. Se uma premissa é afirmativa, a outra premissa é afirmativa, a conclusão não pode ser negativa. Quando é que a conclusão é negativa? Quando uma das 2 premissas for negativa. Aí sim, quando uma das 2 pode ser for negativa, aí a conclusão é negativa. Mas quando 2 são afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. E cuidado com certas palavrinhas que algumas bancas usam para tentar enganar o candidato. Inclusive, vou mostrar uma questão para vocês que ele tentou induzir ao erro, tá? Beleza? Ok. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. O que significa isso? Entre uma universal e uma particular, quem é a mais fraca? Particular. Então, a conclusão tem que ser particular. Entre uma afirmativa e uma negativa, quem é a mais fraca? A negativa. Por isso que ela tem que ser negativa. Olha aí que legal. Essa daqui complementa essa, tá? Então, a conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Perfeito? De 2 premissas particulares, nada se conclui. Ó, justamente, eu não vou ter 2 premissas particulares. Ou seja, pelo menos uma tem que ser universal. Meninos, olha só que legal. Eu tenho 2 coisas a falar para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer quando for resolver um exercício é procurar saber se as 2 premissas são universais ou se é uma universal e uma particular. Perfeito? Entre uma universal e uma particular, segue a mais fraca, que é a particular. Então, olha o que eu vou dar de dica para vocês. Olha as premissas, vai para as opções. Se tiver uma universal e uma particular, você vai nas opções, elimina todas as universais e deixa somente aquelas que são particulares. Perfeito? Outra dica. Se uma é negativa e outra afirmativa, a conclusão tem que ser o quê? Negativa. Aí você vem e tira todas as afirmativas. Às vezes a resposta já sai tudo por eliminação. Aí esse tanto de teoria que você viu aí para trás, fica assim meio que jogado, porque você não vai precisar tanto deles nesse momento. Muita atenção, porque o foco é acertar a questão do concurso.
e não saber detalhadamente todas as figuras, o que tem que fazer, modo de redução e blá blá blá, é uma confusão tremenda. Então, muita atenção, tá? Então vamos lá. Essas regras reduzem a 3 regras que Aristóteles definiu. O que se entende por parte mais fraca? São as seguintes situações. Entre uma premissa universal e uma particular, a mais fraca é a particular. Acabei de falar isso para vocês. Entre uma premissa afirmativa e outra negativa, a parte mais fraca é quem? É a negativa. Também acabei de falar para vocês que sabia que isso daí faz com que você já acerte a questão imediata. Vamos ver daqui um pouquinho? Vamos ver na hora que vai aparecer aqui, né? Deixa eu só ver aqui direitinho. Perfeito. Vamos lá. Aí, ó. Questãozinha. Legal. FCC, Técnico Judiciário, Terceira Região, 2007. Agora vocês vão ver como cai em prova isso daí, né? Tá aqui, ó. Olha que legal. Algum A é B, todo A é C. Geralmente, a premissa maior vem em primeiro, mas não necessariamente. Às vezes a banca coloca uma situação aí que eu vou te contar. Mas a primeira coisa que você vai ter que fazer, olha só, presta bastante atenção. Para ser silogismo, nós temos que ter um termo médio. Primeira coisa que você vai fazer, procurar um termo médio. Olha aqui. Olha o A. A aqui, aqui. O A é nosso termo médio. Muito bem. E ele aqui, ó, ele é sujeito aqui. Perfeito? Ele é de terceira figura. Perfeito? Ele é de terceira figura. Ó, precisa saber disso, professor? Não. Isso aqui é só para aprendizado, tá? Terceira figura. Perfeito? E se você perceber, aqui, ó, é o I. Aqui ele é o A. Logo, a conclusão, ela tem que ser o quê? Ó o que eu falei para vocês. Acabei de falar. Universal afirmativo. Particular afirmativa. Quem é a parte mais fraca? A particular. Então a resposta tem que ser I. Perfeito? Tem que ser uma particular. Ah, por enquanto eu vou te mostrar como resolver as questões eliminando, tá? Aí eu mostro como fazer pela regra e tal, e blá, 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 que não precisa, né? Lógico. Vamos lá? Bom, primeira coisa. Quem você elimina? O termo médio. O termo médio nunca aparece aonde? Na conclusão. Perfeito? Então, olha só. Aqui apareceu, aqui apareceu, aqui apareceu. Jesus. Jesus acenda a luz. Peraí, professor, você está me dizendo que eu já cancelo, eu percebo se tem termo médio na conclusão e cancelo? Sim, a teoria diz que o termo médio nunca aparece aonde? Na conclusão, então você tira. Agora, olha que legal, Algum, tá vendo? A é B e todo A é C, logo, entre algum e todo, a resposta tem que ser particular. Olha a letra B. Olha a letra B. É todo, a letra C é todo, a letra D é todo. Professor, a letra A tem um D, que já foi eliminado porque tinha um termo médio aqui. Esse D nem existe nas premissas. Está totalmente fora. Professor, mas nós, observando a resposta certa já? Já. Olha só que bacana. Olha lá que legal, né? Então, presta bem atenção aqui, ó. Algum B é C. Algum B é C. Mas, professor, qual das duas é a premissa maior ou menor? Gente, nesse tipo de exercício nem interessa. Porque a resposta que a banca ia colocar, ela seria algum B é C ou algum C é B. Ela não pode colocar as duas. Não pode, mesmo que ela erre isso daí, ela não pode colocar as duas. Vai ser só uma delas. Se sobrou B e C, a resposta vai ser algum B é C ou algum C é B. Claro que existe uma resposta certinha para isso aqui. Professor, mas do jeito que eu estou vendo aí, se eu considerar essa sendo a premissa maior e essa a menor, deveria ser o quê? Algum C é B. Não necessariamente nessa situação, porque ainda tem que fazer a redução. A redução da terceira figura para qual? Para a primeira. Mas é isso que eu quero que vocês prestem atenção em prova. Pô, para que fazer essa redução e você perder tempo? Se ele não pode colocar as duas respostas. Se ele colocar as duas respostas, pô, é uma sacanagem muito grande. Então, vamos fazer o seguinte. Você viu que eu fui escrevendo, bonitinho aí, tá. Então, vamos apagar tudo e vamos fazer o seguinte. Tá aí. Primeira coisa, observar.
Primeira coisa, o termo médio nunca aparece aonde? Na conclusão. Poxa vida, então a letra A estava fora, a C está fora, a D está fora. Perfeito? Ok, muito bom. Outra coisa a observar. Entre uma universal e uma particular, a resposta tem que ser sempre particular. Retira todas que são universais. Professor, peraí, opa. Por que você tirou essa primeira, a letra A? Porque D não tem aqui, ó, então ela já está eliminada. Não tem D nas premissas, ela não é termo lá do silogismo, perfeito? Professor, por que a B você está tirando? Porque é todo, não pode. O C tem dois erros fatais. Tem o termo médio e tem a universal. Está errada. Perfeito? Aqui também tem um termo médio e uma universal. Está errada. O que sobra por eliminação? Letra E. Professor, mas mesmo trocando isso de posição, sim, porque eu estou fazendo por eliminação. E as questões saem basicamente assim, por causa da teoria. Vai para a teoria. O termo médio não pode aparecer na conclusão. Se tiver termo médio, você tira. Entre uma particular e uma universal, a resposta segue sempre a mais fraca que a particular. Tira todas as universais. Qual a única que sobrou? Independente da posição disso. Letra E. Tá vendo? Só que, olha o que eu vou fazer aqui agora com vocês, para você ter uma ideia. Terceira figura que aqui está sendo usada é a de Samis, que é justamente aqui, ó. Na terceira figura, o termo médio ocupa a posição de sujeito nas duas premissas. Foi o que a gente falou agora. Aqui, algum A é B. Perfeito? Todo A é C. Estou colocando aqui em forma de premissas. Muito bom. De Samis. Olha só. Conclui aqui. Olha só se você seguir a regrinha aqui, ó. Termo médio, termo maior. Perfeito? E aqui termo menor. Não é isso? Aí, ó. Algum C é B. Perfeito? Porque aqui, ó, o termo maior, ele vira predicado. E o termo menor vira sujeito. Mas você percebeu que a resposta lá não é algum C é B? É algum B é C? O que houve? É justamente por causa disso, ó. Isso aqui é uma terceira figura. Essa figura, para ele virar perfeita, ela tem que ser reduzida para a primeira figura. Então, nós temos aqui, ó, de Samis, que é I-A-I, perfeito? Então, olha só, para você ter uma ideia. Redução para a primeira figura. De I-A-I, de Samis, olha o que ele acontece. Que letrinha tem aqui? Que ele fala de consoante, não é? É D. Tem a letrinha D, professor. Tá aqui. Então, na primeira figura, você procura alguém que começa com D. Tá aqui. É Dari, lá na primeira figura, que é A-I-I, tá certo? Então, eu vou ter que reduzir de Samis para Dari, ou seja, como de Samis começa com D, você vai lá na primeira figura e vê quem é que começa com D. É essa daqui. Só não vou voltar ao quadro para a gente não perder muito tempo, perfeito? Então tá, então vou montar de novo aqui, ó, algum A é B, todo A é C, perfeito? Só que aí eu tenho que fazer o seguinte, lembrando que, lembra das letras das consoantes que apareceu? S, P, M, que volta no seu PDF e lá diz o quê? Lá no S você faz uma conversão simples, né? Você troca o sujeito com o predicado, perfeito? Aí vai lá, aí continua, no P é por acidente, né? Que você vai fazer a troca lá. E o M é a transposição de premissas. Ou seja, eu tenho que trocar. Olha aqui o M aqui, ó. Professor, quer dizer que a consoante é isso? É. Essa consoante aqui, ó, esse M, indica que eu tenho que fazer uma transposição de premissas. Ou seja, essa premissa 1 vira 2 e a 2 vira 1. Perfeito? É o que nós vamos fazer. Olha só. Beleza? Só estou trocando. Muito bom. Beleza, então eu vou trocar. Beleza. Ok. Tá vendo esse Szinho aqui e esse Szinho aqui? Esse S depois desse I e esse S depois desse I indica que a conversão vai ser aquela conversão que eu vou trocar o sujeito pelo predicado, né? Se você percebeu que aquilo lá estava aqui, olha o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Lembra? Não era algum B é A. Era algum A é B. Então, o que eu fiz? Apesar, por ter esse M aqui, eu vou ter que fazer a troca das premissas aqui.
Como tem esse Szinho, eu tenho que trocar o sujeito e o predicado. Note-se que o anterior, se você voltar aí no seu PDF, você vai ver que lá todo A é C, mas que algum A era quem? B. Agora note-se o que eu fiz. O A passou a ser sujeito na primeira, o termo médio sujeito, e o termo médio aqui passou a ser o quê? Predicado na segunda. Tá aí, sujeito predicado, que figura? Primeira figura. Agora eu vou torná-lo em modo perfeito. Aí então, olha só, logo, vocês lembram? O termo médio não aparece aonde? Na conclusão, perfeito? Esse C passou a ser o termo maior e esse B o termo menor. Lembrando que o termo maior é sempre predicado na conclusão e o termo menor é sempre o sujeito. Note-se, algum B é C. Eu transformei essa figura em modo legítimo. Então, professor do céu, por isso que tem toda essa teoria? Sim, imagine se eu tivesse que falar tudo isso, né? Quando você tem um M, por isso que está lá aquele M lá, você tem que fazer uma transposição de premissa. Transposição de premissas. Perfeito? Quando você tem um S aqui entre as duas e esse S aqui no final, está me dizendo que tem que haver uma conversão. Conversão. Você vai trocar o sujeito com o predicado. Troca de sujeito e predicado. Tá vendo? Que são coisas minuciosas, que às vezes em prova de concurso você consegue matar, mesmo não sabendo a ordem, para você não perder muito tempo, tá? Então, M significa que você tem que trocar as premissas. O S significa que você tem que trocar o sujeito com o predicado. Aí aparece o Pzinho lá, que se aparecer, claro, e o Czinho, que é por absurdo, mas o que mais cai em prova, o que mais usado são esses aí, a transposição de premissa e a conversão, que é a troca de sujeito com o predicado. Por isso, se faz necessário essa redução de uma figura imperfeita, tá? Para uma figura perfeita de primeira, tá? Primeiro modelo, primeira figura. Beleza? Tá aí a explicação por que na resposta lá da FCC tá algum B é C e não algum C é B. Mas é claro que você não é bobo, só tem aquela resposta, marca e vai embora, tá? Queira nem olhar para trás, viu? Esquece que existem essas transformaçõezinhas nesse caso. Então, vamos lá, né? Continuando. Questão 2, técnico judiciário, terceira região, 2007. Vamos ver o que vai aparecer aí, né? Olha aí. Se alguns poetas são nefelibatas e todos os nefelibatas são melancólicos, então, necessariamente... Bom, vamos ver o seguinte, olha a situação. A situação é bem nítida, né? Vamos ver aqui, quer ver? Olha só. Todo melancólico é nefelibata. Todo nefelibata é poeta. Algum poeta é melancólico. Nenhum melancólico é poeta. Nenhum poeta não é melancólico. Opa! Peraí. Professor, vamos por eliminação? Lógico que vamos. Quer ver? Entre alguns e todos. A resposta tem que ser o quê? Alguns. Perfeito? Ou no plural ou no singular. Então, aonde tiver todo, você tira. Olha aí, ó. Todo. Aqui tem todo. Aqui tem nenhum, não pode. Duas premissas afirmativas, não pode gerar uma negativa, e nem mesmo uma lá, né? Aí você tira o nenhum e tira esse. Olha o que sobrou. Algum poeta é melancólico. Eu nem sei se essa resposta está na ordem certa. Se está na ordem certa, bonitinha. Agora, pouco me importa se ela está na ordem certa. Aí, resposta é a letra C. Quer aprofundar? Vamos aprofundar esse daqui mais uma vez. Fizemos por eliminação, tá? Vamos aprofundar aqui. Alguns poetas são nefelibatas. Perfeito. É a quarta figura, né? Tá aí, ó. Na quarta figura, o termo médio ocupa a posição de predicado na premissa maior e de sujeito na premissa menor. Tá aí, ó. É o que tá lá no texto. Tá vendo?
quarta figura, porque aqui ó, o termo médio aqui ele é predicado, e o termo médio aqui ele é o quê? Sujeito. Muito bom. Ok? Então ele é aqui da quarta figura e aí, porque se você tem uma universal e uma particular, a resposta tem que ser particular. Beleza, nem dei a resposta aí, tá vendo? Nem coloquei para vocês verem, tá? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Redução para a primeira figura. Vamos ver. Olha aí, ó. Ele é o I-A-I. Se você for lá na quarta figura, o I-A-I é chamado de dimates. Perfeito? Que letra tem aqui? D. Se ela começa com D aqui, você tem que ir lá na primeira figura e ver quem está começando com D, que é o Dari. Ou seja, aqui é I-A-I, nós vamos transformar para A-I-I. Olha só que legal. Se você perceber, olha só que bacana a teoria é. Aqui você tem o I, aqui tem o A, tem o I. Aqui ficou A-I-I. Ou seja, houve uma transposição de premissas. Mas olha por causa do M aqui, ó. Tá vendo esse M aqui? Esse M indica que essas palavras são colocadas milimetricamente pelos estudiosos para ele entender que daqui ele vai ter que fazer a transposição. Você viu que era I-A-I, vai virar A-I-I, justamente por causa desse M aqui, ó, que diz que é uma transposição de proposições, de premissas, né? Olha só. Alguns poetas são nefelibatas e todos os nefelibatas são melancólicos. Tá vendo? Que é I-A, que é aqui, ó, I-A, que a resposta vai ser I. O que você vai ter que fazer primeira coisa? Vai fazer a transposição. Então vamos fazer a transposição? Eu vou colocar a premissa 2 na 1 e a 1 na 2. Vamos lá. Aí, olha aí. Tá vendo? E agora, aí, ó. Fiz uma transposição. E quando eu fiz essa transposição, olha que bacana. Os nefelibatas aqui, que lá era predicado, aqui ficou sujeito. E aqui ele ficou na figura 2, ou seja, na premissa 2, ele ficou predicado. Olha aí, predicado. Tá vendo? Beleza. Melancólico passou a ser o termo maior. E poetas passou a ser o termo menor. Tá vendo? Então, como nefelibatas não aparece na situação, entre todos e alguns a resposta tem que ser algum, você pode dizer que algum poeta é melancólico. Ali, ó. Algum poeta é melancólico, porque melancólico é o termo maior, ele vira predicado na conclusão. E poeta é o termo menor, ele vira sujeito na conclusão. Olha só, tá aqui. Olha aí, algum poeta é melancólico. Tá vendo que bacana? Se você fizesse daquele outro jeito, você ia achar que algum melancólico é poeta. Se você tivesse resolvido daquela forma. Por isso que eliminou, não te deu nenhuma dúvida, meu amigo, marque e vá embora. Não perca tempo não fazendo essa redução não, porque senão você vai ter que ficar, ó, sabendo todos esses nomezinhos aí. Perfeito? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? E a gente volta para mais alguma bateria, mais baterias de exercícios, claro, né? Vão ter mais exercícios e fique por aí, dá uma lida nisso daí, tente assimilar e ver que essas questões dá sempre resolver por eliminação, por causa das 8 regras que temos aí. Obrigado e até mais.